Seguindo com o nosso estudo do livro O Passe como Cura Magnética, da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Capítulo 16. Relatos de tratamentos espirituais. Caso da mulher grávida subnutrida. Isso está no livro Missionários da Luz, no seu capítulo 19. Mais alguns minutos, Anacleto e André Luiz estavam diante de uma senhora grávida, em sérias condições de enfraquecimento. Profunda anemia invadia-lhe o organismo. Estava subnutrida em virtude das dificuldades financeiras. O marido ganha pouco e ela é obrigada a vigílias noite adentro a fim de auxiliá-lo na manutenção do lar. Tem recolhido na prece não somente refúgio e consolação, mas também forças magnéticas de substancial expressão que a sustentam no presente drama biológico. André Luiz também observou o útero e viu as manchas escuras que cercavam a organização fetal. Eram nuvens pardacentas vagueando em várias direções, dentro do sublime laboratório de forças geradoras. Anacleto observou. Se as manchas atravessarem o líquido, provocarão dolorosos processos patológicos em torno da zona do epiblastro, e o fim da luta será o aborto inevitável. Comovidíssimo, contemplei o quadro divino daquela mãe sacrificada, unida à organização espiritual daquele que seria o filho no porvir. Foi o chefe da assistência magnética que me arrebatou daquela silenciosa admiração, explicando. Não obstante a fé que lhe exorta o caráter, apesar de seus mais elevados sentimentos, nossa amiga não consegue furtar-se de todo à tristeza angustiosa em certas circunstâncias. Há 6 dias permanece desalentada, aflita. Dentro de algum tempo, o esposo deve resgatar um débito significativo, faltando-lhe, porém, os recursos precisos. A pobre senhora, contudo, além de suportar a carga de pensamentos destruidores que vem produzindo, é compelida a absorver as emissões de matéria mental doentia do companheiro, que se apoia na coragem e na resignação da mulher. As vibrações dissolventes acumuladas são atraídos para a região orgânica em condições anormais e, por isso, vemos-la congregadas como pequeninas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde maternal, mas também o desenvolvimento do feto. Anacleto atuou com imposição das mãos sobre a cabeça da enferma, como se quisesse aliviar-lhe a mente. Em seguida, aplicou passes rotatórios na região uterina. Vi que as manchas microscópicas se reuniam, congregando-se numa só, formando pequeno corpo escuro. Sob o influxo magnético do auxiliador, a reduzida bola fluídico pardacenta transferiu-se para o interior da bexiga urinária. Anacleto deu por terminados os passes e esclareceu. Não convém dilatar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez. Lançada no excretor de urina, será alijada facilmente, dispensando a carga de outras operações. O mentor dos trabalhos tomou de uma pequenina ânfora que parecia conter essências preciosas e lhe foi trazida por um cooperador espiritual. Retirou do vaso certa porção de substância luminosa, projetando-a nas vilosidades uterinas, enriquecendo o sangue materno destinado a fornecer oxigênio ao embrião. André Luiz estava admirado pela eficiência do concurso dado à irmã carente, recebendo a resposta de Anacleto. Não podemos abandonar nossos irmãos na carne, ao sabor das circunstâncias, mormente quando procuram a cooperação precisa através da prece. A oração, elevando o nível mental da criatura confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita nossa tarefa de auxílio fraternal. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte, em nome do nosso Pai. Em vista disso, meu irmão, o ser humano de bem encontrará, depois da morte, o corpo, novos mundos de trabalho que o esperam e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os germes no coração. Caso da senhora com icterícia. Está no livro Domínios da Mediunidade, no capítulo 17. Clara e Henrique atendiam como passistas no centro espírita.
O irmão Conrado era o instrutor espiritual dos serviços de socorro magnético em que ambos atuavam. Uma senhora, frequentadora do núcleo espiritista, tinha dificuldade em se sustentar de pé quando aguardava o concurso de Clara. Seu ventre estava volumoso, semblante dolorido. O mentor chamou a atenção para o fígado. Realmente, o órgão mencionado demonstrava a dilatação característica das pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca. As células hepáticas pareceram a André vasta colmeia, trabalhando sob enorme perturbação. A vesícula congestionada impeliu a imediata inspeção do intestino. A bile comprimida atingira os vasos e assaltava o sangue. O colédoco interdito facilitava o diagnóstico. Ligeiro exame da conjuntiva ocular confirmava-lhe a impressão. A icterícia mostrava-se insofismável. Após ouvir-me, Conrado reafirmou. Sim, é uma icterícia complicada. Nasceu de terrível acesso de cólera em que a nossa amiga se envolveu no reduto doméstico. Rendendo-lhe desarvorada a irritação, adquiriu renitente hepatite, da qual a icterícia é a consequência. Vejam, meus amigos, uma irritação, como pode afetar o nosso corpo físico. E como será socorrida? Conrado, impondo a destra sobre a fronte da médium, comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou Clara a movimentar as mãos sobre o doente, desde a cabeça até o fígado enfermo. Notamos que o córtex encefálico se revestiu de substância luminosa, que, descendo em fios tenuíssimos, alcançou o campo visceral. A senhora exibiu no rosto inequívoca expressão de alívio, retirando-se visivelmente satisfeita, depois de prometer que voltaria ao tratamento. Eu quero fazer uma observação. Vocês viram como a aplicação de passes sem uma norma rígida facilita com que o médium tenha intuição de como dar esse passe. Então, Conrado fez a intuição, promoveu a intuição e a médium fez o passe como devido. Então, precisamos estar atento a isso. Continuando. Hilário desejou saber se a irmã que recebera o tratamento estava curada. Isso é impossível, acentuou Aulus. Temos aí órgãos e vasos comprometidos. O tempo não pode ser desprezado na solução. Ante a curiosidade de Hilário, o mentor prosseguiu. O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele encontram-se as linhas de força, aglutinando os princípios subatômicos, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valorizam. Em todos fica a sensação de que a senhora ictérica, embora toda a ajuda recebida, ainda demoraria um bom tempo para recuperar-se do terrível acesso de cólera. Precisamos pensar nisso, meus amigos. Caso da 10ª vez. Livro no Missionários da Luz, no seu capítulo 19. Anacleto, o chefe da assistência magnética da casa espírita, ia estender-se na observação de um caso, quando foi chamado por um dos cooperadores do serviço para a resolução de um caso. Queria a orientação dele para resolver um caso de 10ª vez. Tratava-se de frequentador habitual da casa, que apresentava graves perturbações do baço. Surpreso, André Luiz examinou o enfermo com atenção, e ao mesmo tempo em que Anacleto fazia, de fato, o fígado e o baço acusavam enorme desequilíbrio. Desta vez, exclamou o chefe do auxílio, apenas poderemos aliviá-lo. Após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução.
Instruiu então o servidor do passe a oferecer-lhe melhoras, mas não permitiu que lhe alijasse completamente a carga de forças destruidoras que o rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros, enfatizou. Percebendo o espanto de André Luiz, Anacleto explicou. Nosso esforço é também educativo. Não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transferir o ser humano para o bem. As normas do serviço que devemos atender nesta casa é imprescindível ajuizar das causas da extirpação dos males alheios. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos. Quando encontramos enfermos nessa condição, salvamo-los dos fluidos deletérios em que se envolvem por deliberação própria, por 10 vezes consecutivas, a título de benemerência espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Podemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. E Anacleto concluiu. Este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista. Não se acautela contra o ato de encolorizar-se e desperta incessantemente a cólera, a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Tornou-se, por isso mesmo, o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Veio ao nosso grupo em busca de melhoras, e desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência à prática de obrigações necessárias ao seu próprio bem-estar. O infeliz, porém, não nos ouve, adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequentamos há pouco mais de 3 meses e durante esse tempo já lhe fizemos as 10 operações de socorro magnético integral, alijando-lhe de cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia, represália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Agora temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós, com sua experiência forte, aprenderá lições novas, ganhará muitos valores. Mais tarde, receberá de novo o socorro completo. O Senhor ama sempre, mas não perde ocasião de aperfeiçoar, polir e educar. E nós, meus amigos, como é que nós estamos nos comportando, hein? Precisamos fazer um autoexame. Por hoje é só. Aguardo vocês no capítulo seguinte. Abraços!